Olá, divinos e amados do meu coração! Sejam bem-vindos ao canal Divino Amor com ensinamentos desse livro, Um Curso em Milagres, maravilhoso que mudou a minha vida. E hoje a gente vai para a lição 19 já, gente. E me contem aqui se vocês estão gostando. E também não se esqueçam que tem uma oração lá nos comentários. Todos os dias tem uma oração relacionada a essa lição para a gente fazer aqui, tá bom? Depois vocês dão uma olhada lá. E agora vamos ficar com a lição do dia 19. E aí, gente, hoje é um pouquinho diferente. A lição é: eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos. Então, olha que interessante, gente. Ontem foi do que vejo. Então, a gente tá aqui treinando porque a gente tá vendo tudo fora, mas tudo se encontra aqui, dentro da gente, né? As nossas interpretações, as nossas percepções de como a gente vai ver este mundo. E hoje eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos. Foi muito importante para mim. Eu tô falando para vocês que hoje eu tô gravando de tarde, porque eu estou voltando para minha casa. Contei para vocês ontem que eu não estava na minha casa, então até por isso que o áudio foi um pouco barulhento. Hoje eu já tô aqui, só que eu vim gravar à tarde. E aí, gente, no meio do caminho, eu pude observar muito o que essa lição dizia. E foi bem impactante para mim, para eu perceber como os meus pensamentos, além deles criarem tudo que a gente está vendo fora, eles ainda são compartilhados com outras pessoas. Eu já tinha essa consciência da telepatia, de quando a gente pensa em alguma coisa, a gente vibra aquela energia, a gente atrai situações e pessoas parecidas com aquela energia. Então, às vezes, a gente pensa em alguém e aí aquela pessoa te liga. E aí ela te fala alguma coisa, você estava pensando alguma coisa e ela te fala aquilo. Então, já dá para a gente ter essa ideia de como nós estamos compartilhando. E Jesus vai falar aqui muito sobre isso, mas que todos somos um. Eu citei muito isso ontem, no áudio de ontem, e falando também da frequência de David Walking. Se vocês não assistiram o vídeo, voltem lá na lição 18 e 17, fala muito disso, tá? Então, às vezes, a gente está envolvido em alguma situação, com alguma pessoa num relacionamento mais difícil, e aí o livro é perfeito para trabalhar essas relações, como eu também falei para vocês ontem do surgimento desse livro, Um Curso em Milagres, e como a Ellen, que é autora do livro, por um problema no relacionamento dela, ela sentiu o chamado, ouviu a voz para começar a escrever esse livro. E tá sendo que muito sincronizado aqui com a minha situação. As lições, em geral, as lições estão sendo sincronizadas com as minhas experiências aqui na 3D. E eu também tô lendo aqui o capítulo 3. E Jesus está mostrando demais como que a gente pensa, o que a gente pensa é o que a gente vê. E é uma coisa até que eu queria falar com vocês aqui também. Eu ontem falei para vocês sobre Jesus escolher por nós. E é assim, na verdade, Jesus, ele fala que ele não escolhe por nós. A gente escolhe. Na verdade, é pedir para ele nos ajudar a escolher. É isso que ele fala. Eu tô aqui, como eu falei, no capítulo 3, e ele tá falando exatamente isso. Em vez de pedir para ele escolher por nós, ele vai nos ajudar a escolher quando a gente pede para ele nos orientar para o melhor caminho. E aí é isso que ele vai fazer. Mas a gente tem um livre-arbítrio para escolher. A escolha mais sensata vai ser quando a gente pedir ajuda, porque senão, se a gente não pedir essa ajuda dele, a gente vai agir com ego, com a percepção equivocada. E aí vai entrar em questões de muitos conflitos. Agora, se a gente pede para Jesus, aí sim a gente decide pelo Espírito Santo. E aí sim é a forma correta, é a forma sem questionamento, que não há dúvida. Então,
a gente pede para ele nos auxiliar a não ter essas dúvidas. Como a gente está aqui na 3D, vendo toda hora um corpo, a gente está sentindo essas emoções, a gente está aqui vendo os objetos, e é um treinamento muito grande, muito intenso mesmo, para que a gente saia disso e entenda onde que a gente tem que buscar. E aí, gente, eu fiz a lição hoje, eu tinha comentado com vocês sobre aquele relacionamento que eu estava tentando modificar muito a minha forma de ver, e entender que eu estava com os meus pensamentos, criando tudo, com as minhas crenças. E aí hoje, cedo, eu acordei e eu geralmente eu não costumo falar sobre esse relacionamento. Eu me preservo mais. Mas eu comentei sobre uma questão com uma pessoa que estava me incomodando há muito tempo. E comentei dessa relação, que é um pouco mais difícil na minha vida. Tem outras relações também difíceis, a gente sempre tem, e eu acredito muito que seja para a gente curar, né, os ciclos repetitivos. Então essas pessoas elas vêm mesmo para nossas vidas como uma oportunidade da gente melhorar. Então tem outras pessoas, mas essa é uma das mais difíceis. E esse relacionamento ele pede um pouquinho mais de dedicação para tentar mesmo levar para Jesus, para pedir para Jesus me ajudar a escolher correto. E foi o que eu pedi. Mas hoje de manhã eu estava comentando que eu estava conversando com uma pessoa sobre essa situação e tentando não julgar. E aí eu vi essa situação de uma forma muito ruim, que eu já não estava vendo tanto. Mas eu, ao compartilhar essa situação, eu comecei a ver essa situação pior do que ela estava. Porque as outras pessoas também têm ideias, outras crenças, e é por isso que a gente tem que ter cuidado. Não é culpa do outro, mas ele tem a forma de olhar para a situação. Então, eu pedia muito para não fazer julgamento, mas eu mesma comecei a fazer quando eu fui contar, porque a gente pega a energia, né? E aí eu voltei para minha casa tentando esquecer isso. Fiz o Ho'oponopono no caminho, gosto muito de fazer o Ho'oponopono para libertar, para não julgar, para perdoar. E eu vi o The Chosen ontem, que eu falei para vocês que eu tô assistindo, e eu vi o episódio lá, que o que Jesus fez na multidão, as parábolas que ele falou, os discípulos pensando sobre as parábolas, querendo perdoar, entendendo como eles agiram. E de alguma forma, com os pensamentos equivocados, mas é lógico, eu sempre falo que é série, né? E tem algumas coisas que não estão na Bíblia, mas eu acho que eles querem tornar bem humanizado mesmo, para mostrar mesmo como que os discípulos se sentiam, porque não deve ter sido fácil, né, gente, para eles, mas muito intenso, muito produtivo e de uma evolução assim para eles que, nossa, tanto que a gente tem aí muitos como santos, o São Pedro, como para Pedro foi difícil e hoje ele é o São Pedro. Então, como humanos, eles também tinham, né, os sentimentos dele. Jesus também mostra muito isso na Bíblia. Os discípulos, eles não entendendo algumas parábolas, e Jesus tentando explicar melhor. E olha, mesmo com essa convivência de Jesus com eles o dia inteiro, eles ainda não entendiam algumas coisas. Imaginem então nós, por isso a importância da gente trazer aqui Jesus para o nosso coração. Na verdade, nem trazer, porque ele já está aqui, né? Então, da gente realmente reencontrar com Jesus aqui no nosso coração. E olha como o processo é longo. E aí, gente, aconteceu uma coisa que foi, assim, libertadora. Eu vim fazendo o Ho'oponopono no caminho. E aí, quando eu cheguei em casa, eu recebi uma mensagem que estava relacionada a essa situação. E eu achei tão maravilhoso isso, como eu entrei em contato com essa situação, porque primeiro eu conversei com uma pessoa sobre isso e comecei a me sentir de forma estranha, porque eu acabei compartilhando essa situação e ficou uma energia ruim. Mas aí o Ho'oponopono veio, me ajudou a liberar, e aí eu recebi uma mensagem dessa pessoa. Olha que interessante, uma mensagem super bonita, nada de ruim. Então, foi perfeito aqui para essa lição.
né? Então, como foi forte eu entrar em contato com isso, que acabou que me mostrou exatamente o que vai falar na lição de hoje. Então, eu achei muito importante compartilhar isso com vocês, para a gente ter a noção da força do nosso pensamento, de como ele vai afetar a gente, assim como os outros, e como esse mundo externo é o que está aqui dentro de nós. Então, vamos começar, gente. Lição 19. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos. Aí Jesus fala no primeiro parágrafo. A ideia para o dia de hoje é, obviamente, a razão pela qual o que vês não afeta só a ti. Notarás que algumas vezes as ideias relacionadas com o modo de pensar precedem aquelas relacionadas com a percepção, enquanto que outras vezes a ordem é revertida. Então, gente, ele está falando aqui que precedem. Então, antes da percepção você pensa e depois tem aquela percepção, enquanto que outras vezes a ordem é revertida. Então, você vê e pensa. Então, ele está falando aqui duas coisas. Continuando. A razão disso é que a ordem não importa. O pensamento e os seus resultados são realmente simultâneos, pois causa e efeito nunca estão separados. Nossa, gente, bem profundo, eu acho. Vamos continuar. Ele fala que nem a causa nem o efeito estão separados. Continuando. Eles são unidos. Eu não sei se vocês já repararam, às vezes eu percebo muito isso. E uma vez eu li um livro do Joe Dispenza, aquele Como Ser Sobrenatural, que ele fala sobre um estudo que fizeram que os nossos pensamentos, a nossa intuição, na verdade, ela até chegar no nosso pensamento aqui da mente, ela leva alguns segundos. Então, você já sabe aquilo que vai pensar, que vai acontecer. Eu acho que são uns 15 segundos antes, vocês já sabem. E aí eu fico observando muito isso. Às vezes eu tô lendo um livro ou um audiobook, e aí eu tô pensando numa coisa, e aí a pessoa fala isso que estava passando na minha mente, alguns segundos depois no livro, aquilo que eu já tinha pensado. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas comigo acontece demais. Me contem aqui, que é a nossa intuição. Ela já tá falando aquilo que a gente vai pensar. Então, a gente observar, isso é muito importante, observar os nossos pensamentos. E esse estudo, eles quiseram mostrar como a gente tem o poder de saber as coisas. E às vezes a gente está numa vibração muito baixa, mas aí a nossa intuição nos avisa de alguma coisa que pode acontecer. Então, vamos continuar aqui. Segundo parágrafo. Hoje estamos enfatizando mais uma vez o fato de que as mentes são unidas. Raramente essa ideia é totalmente bem recebida de início, já que parece trazer consigo um enorme senso de responsabilidade e pode até ser considerada como uma invasão de privacidade. Então, o que ele quer dizer com isso? Às vezes a gente pode ter até medo de entender que a gente está compartilhando informações com os outros. Isso traz um enorme senso de responsabilidade, porque você vai achar que você não pode pensar nada, que o seu irmão vai ouvir tudo. Mas ele quer dizer exatamente isso. Então vamos, como assim senso? Como se estivesse lendo os nossos pensamentos. Mas olha que interessante. Se você está pensando o bem daquela situação o tempo inteiro, isso vai ser maravilhoso, porque vai atrair o bem com as pessoas à sua volta sobre aquela situação. Mas se você está cheio de dúvidas, está cheio de pensamentos ruins, está olhando com as suas crenças, e aí você vai trazer pensamentos relacionados a isso. Então, continuando, o fato é que não existem pensamentos privados. Apesar da tua resistência inicial, então ele continua aqui. No entanto, é fato de que não existem pensamentos privados. Apesar da tua resistência inicial a essa ideia, tu ainda compreenderás que isso não pode deixar de ser verdadeiro,
se é que a salvação é possível de qualquer modo. E a salvação tem que ser possível, porque é a vontade de Deus. Então, gente, ele quer dizer que a gente ainda tem resistência aqui. Nós estamos nas lições, eu tô com vocês aqui ainda na 19ª lição. Então, para quem está começando, para quem ainda não teve nenhum contato em relação ao autoconhecimento, a esses estudos, isso pode ser ainda muito assustador de você pensar que estão invadindo o seu pensamento. E aí ele fala que a gente ainda vai compreender isso e que é isso mesmo, é verdadeiro. Então ele fala aqui, quando ele fala de salvação, ele fala que na vontade de Deus, a gente vai compreender isso de uma forma muito tranquila. Mas ainda aqui pelo ego, pela nossa percepção falsa, pelo nosso medo de que o outro saiba o que a gente está pensando, isso vai parecer muito amedrontador, assustador. Então, quando a gente está no ego, quando a gente não se volta para Deus, a gente vê esse medo. Mas compreendendo tudo, quando a gente estiver lá na frente, muito avançados, muito evoluídos, com pensamentos bons, a maior parte dos nossos pensamentos estando com o amor, a gente vai observando esses pensamentos para não deixar que outras energias ruins cheguem até nós. E aí a gente começa a pensar cada vez mais diferente e observar melhor também, levando esses pensamentos de amor, de alegria, que é o pensamento de Deus, né? Levando para a vontade de Deus, isso sim vai se tornar algo bom ao invés de amedrontador. Então, gente, a gente vai começar aqui. Um minuto aproximado de exame da mente, que os exercícios de hoje requerem, deve ser empreendido com os olhos fechados. Primeiro, a ideia para o dia de hoje deve ser repetida, e então a mente deve ser cuidadosamente examinada em busca dos pensamentos que contém naquele momento. Ao considerar cada um, cita-o em termos da pessoa ou do tema central que ele contém, e mantendo-o em tua mente ao fazê-lo, dize: não estou sozinho ao experimentar os efeitos deste pensamento sobre. Então, gente, a nossa mente vai ser cuidadosamente examinada em busca desses pensamentos que contém. E aí, naquele momento, você repete a ideia e busca na sua mente os pensamentos que você está pensando naquele momento. E considera cada um e cita, como ele falou aqui, sobre a pessoa. Então, vou repetir para vocês fazerem de novo, se vocês quiserem anotar aí, se vocês não têm o livro, eu já falei aqui para vocês que é muito interessante ter esse livro, é maravilhoso, vale muito a pena, e aí vocês vão seguir melhor as lições aqui comigo. Mas se vocês não tiverem, anotem. Não estou sozinho ao experimentar os efeitos deste pensamento sobre. Então, igual no meu caso é uma pessoa e um tema específico sobre aquela situação. E vocês, para vocês terem uma ideia de como foi forte, além do Ho'oponopono, eu também vim fazendo esse exercício no caminho dessa viagem. E aí, logo eu recebi essa mensagem que eu contei para vocês. Fazia muitos dias que eu não tinha contato com essa situação, com essa pessoa, e de repente veio esse contato. Eu acredito muito que a pessoa sente que eu estava ali fazendo a minha conexão de amor, porque eu não estava pensando coisas ruins, eu estava fazendo uma limpeza com o Ho'oponopono dos meus pensamentos e pensando em coisas boas, então eu estava pensando bem daquela situação. Então, se a gente conseguir fazer isso sempre, gente, eu acredito que a nossa vida vai ser maravilhosa. Vamos aqui, o objetivo desse curso é isso, é que a gente consiga. Então, aqui, 4º parágrafo. O requisito de selecionar sujeitos para os períodos de prática com a máxima indiscriminação possível já deve ser bastante familiar para ti agora, e não será mais repetido a cada dia, embora possa vir
a ser incluído ocasionalmente como um lembrete. Não esqueças, porém, que a seleção fortuita de sujeitos para todos os períodos de prática continua sendo essencial até o final. A falta de ordem conectada a isso finalmente fará com que o reconhecimento da falta de ordem de dificuldades em milagres seja significativo para ti. Então aqui, gente, ele está querendo que a gente faça isso, que a gente não fique ordenando nada. Ontem mesmo no capítulo 3 do livro falava muito isso, que os pensamentos conectados com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, que aí não há ordens, não há níveis, é tudo estável. Então ele quer que a gente realmente vá tirando isso, que a gente não fique dando nomes, uma é boa, a outra é ruim, não, a gente tem que ficar na estabilidade. Então a gente coloca tudo na mesma situação. Aquelas coisas que estão pequenas, que podem parecer pequenas pra gente, ele não quer que a gente indiscrimine. Então a gente vai colocar tudo sempre no mesmo patamar, tanto as coisas que a gente acha que é grande, como as pequenas, tudo no mesmo nível. Então aqui, 5º parágrafo. Além da aplicação da ideia para o dia de hoje, de acordo com a necessidade, pelo menos 3 períodos de prática são requeridos, diminuindo a duração do tempo envolvido se for necessário. Não tente mais do que 4. Então, gente, é isso. Essa lição maravilhosa, como sempre. Para mim não é novidade, mas parece que sempre tem algo novo. E é muito engraçado, porque na verdade, ela parece ser diferente. Eu já fiz, mas como a gente vai evoluindo sempre, quando lê de novo, parece que é algo novo. Porque coisas novas acontecem, experiências novas acontecem. Como eu falei para vocês, esse problema desse relacionamento já vem há bastante tempo. Bem antes até de eu começar a fazer as lições. E eu sempre tô tentando ver de uma forma diferente, mas vira e mexe eu volto ali para as minhas crenças, então eu sempre volto, as lições sempre me traz de novo aqui pro meu eu superior, porque senão a gente volta lá para aquelas emoções, para que o ego tá querendo fazer com a gente, porque a gente viu uma coisa a vida inteira de um jeito, as nossas crenças. E de repente aqui com Jesus, a gente começa a mudar essa nova forma de pensar. Mas ainda estamos no tempo, então não é de uma hora para outra. Vai demorar um pouco, mas vai ser uma vitória mesmo, quando você entender e ficar a maior parte do tempo pensando em coisas boas do que em coisas ruins. E aqui isso vai ajudar a gente. Então eu vejo como uma oportunidade que a gente faça isso sem discriminação, sem julgamento. Porque de repente você pode pensar assim: aquilo ali é mais importante, ou aquilo ali é de menor importância. Então eu vou pensar só naquela situação que está me incomodando no momento. Mas aí tem outras coisas que também você precisa pensar, mas você fica ali nivelando. Então ele quer que a gente realmente não faça essa ordem, que não tenha ordem de importância, de julgamento, de nada, que a gente vai limpando. E essa limpeza, para mim, funciona demais. Eu não sei se vocês costumam fazer, se quiserem comentar aqui também nos comentários. Eu agora conto sempre para vocês desse grupo que eu participo, que são 21 dias de cada coisa. Foram 21 dias de meditação, já foram da criança interior, do Ho'oponopono, de vibração. E como esse treinamento de ficar ali realmente fazendo, de não pular etapas, como isso vai deixando a nossa mente mais centrada, mais voltada para o real, esquecendo dessas ilusões que a gente coloca aqui. E se não tivessem essas situações difíceis, gente, ali colocada no meu caminho, para que eu melhore, para que eu evolua, por mais que doa, essas emoções que são trazidas aqui, do ciclo repetitivo, que precisa curar, se não tivesse isso, a gente não teria essa oportunidade de ver a luz,
porque o objetivo aqui é que a gente vá da escuridão mesmo para a luz. Então, para isso que a gente tem que melhorar a qualidade dos nossos pensamentos. É isso que ele tá falando para a gente, colocar tudo no mesmo patamar, de uma forma que a gente não fique nessa montanha-russa de emoções, porque aí a gente vai lá para as emoções tão extremas e depois a gente cai. E a gente precisa dessa paz interior, entregando para Jesus, pedindo ajuda para Jesus, para que ele nos auxilie no melhor caminho, através do Espírito Santo, ou quando a gente pede para ele. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa lição. Eu achei maravilhosa, como sempre, né? As experiências que ela me trouxe, como eu contei para vocês, estão todos os dias aí me trazendo experiências. Contei para vocês da mandala, que foi tão forte aquele dia, quando foi a minha criação e o presente que eu recebi de Jesus na Sexta-feira Santa. Depois, um almoço de família que caiu perfeitamente no dia que estava lá falando de compartilhar o amor, porque ele já vem falando aqui dos efeitos dos nossos pensamentos. Hoje ele está falando dos nossos pensamentos. Ontem ele falou da visão de outra forma. Então é assim. E o que ele está querendo que a gente entenda com isso é a força que o nosso pensamento tem. E quando eu compartilho esse pensamento, isso fica mais forte. Então, a importância de compartilhar o pensamento bom, porque se eu compartilhar o ruim vai ficar mais forte. Então, gente, compartilha aqui as experiências de vocês sobre isso, sobre esse livro maravilhoso, se vocês estão lendo, se essas experiências também estão acontecendo com vocês dessa forma, com a sincronicidade do tema da lição, com a experiência que você vive no dia. Então se inscrevam no canal, se vocês ainda não são inscritos. Compartilhem com alguém que você acha que tá precisando ouvir isso. E amanhã a gente vai mudar um pouquinho aqui as lições. Ele já falou aqui, né? E não se esqueça desses 3 períodos que ele falou, de fazer hoje. Se você quiser fazer até 4 períodos também, pode ser, não tem importância. E aí amanhã a gente continua aqui com a lição 20, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Curtam o vídeo se gostaram e um grande beijo no coração de vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.